pudesse se aproximar mais. A classe está muito espalhada, temos pouca gente hoje aqui. E é uma lição que nós pretendemos fechar hoje, com a graça de Deus. Vou até tirar esse microfone daqui. Não, tá bom. Queria fechar essa questão do batismo infantil. Como nós falamos, nós precisamos simplesmente começar a abordar de maneira séria, né, essa questão, porque não é uma questão de menos importância, tá? Não é uma questão irrelevante. A igreja presbiteriana batiza as crianças, mas tanto faz, né? As outras igrejas não batizam, aliás a maioria não batiza, mas a gente deixa, né, a igreja presbiteriana batizar, né? Não tem problema não, né? O que tem? Não é assim. Não é assim que se pensa. E eu digo para vocês que há algo muito mais sério do que a gente pensa. E eu espero que no final dessa aula hoje, os irmãos reflitam no seguinte: se, digamos que batizar a criança fosse errado, e você batizasse a criança, o que aconteceria? Qual seria o problema final? Nenhum. Agora, digamos que batizar a criança é o certo, e isso é o certo, e você não batiza o seu filho, qual é o problema? O problema é que você está negando o seu filho ao pacto, você está dizendo para Deus que o seu filho não pertence a ele. E aí, não, mas na condição de assembleano, de batista, etc., nós apresentamos os nossos filhos na igreja. Elemento que não existe nas Escrituras. Existe sim, pastor. Maria e José apresentaram Jesus quando nasceu no templo. Aquela apresentação só podia significar duas coisas: ou eles apresentaram Jesus para ser circuncidado, ou eles apresentaram Jesus porque foi circuncidado. O que isso significa? Algumas pessoas eram circuncidadas, algumas crianças, os pais moravam em Jerusalém e eram circuncidadas no centro de adoração de Jerusalém, que era o templo. Então eles eram circuncidados ali. Mas outras pessoas que moravam em cidades distantes, na Galileia, caso da maioria, né, dos discípulos de Jesus, Jesus de Nazaré, morava em Nazaré, Maria, depois eles se mudam, mas o fato o que acontecia é que os sacerdotes que moravam naquelas cidades, eles faziam a circuncisão da criança, mas não era o suficiente. Quando é que aquela circuncisão, quando aquela pessoa ficava patente para a sociedade? Quando ela era circuncidada e apresentada ao sumo sacerdote. Então o que Maria foi fazer ali, Maria e José, foi mostrar para o sacerdote, para o sumo sacerdote, que o seu filho foi circuncidado. Apenas isso. Ele foi apresentar o seu filho para ele ver que ele estava circuncidado, ou caso não tivesse, ele circuncidaria. Tá? Então não existe na Bíblia você chegar e apresentar a criança. Isso não existe. No Novo Testamento você não vê isso. E no Antigo Testamento você também não vê isso. Apresentar como assim? O que é isso? Aqui meu filho está aqui, Senhor, para o Senhor abençoar. Isso aí a gente pode fazer com qualquer um. Chega um pai não crente, com a mãe não crente, com o seu filho não crente, ele pode pedir para o pastor orar pela criança? Pode. O pastor pode orar? Pode. Mas aquilo é um pacto com Deus? Não. Então, isso é muito importante. Não é uma coisa irrelevante, tá? Nós precisamos pensar nisso com muito carinho.
Então, nós vimos e provamos de maneira abundante, talvez a gente veja algumas coisas aqui, que o sinal do pacto no Antigo Testamento, das pessoas entrando para a comunidade do povo de Deus, era a circuncisão. Outro sinal pactual era o que? A Páscoa. Então, esses dois elementos, a circuncisão e a Páscoa, eram elementos pactuais. Tá? A circuncisão, ela foi substituída pelo batismo, e nós vimos vários versículos bíblicos que comprovam que o batismo hoje ele tem o mesmo significado que a circuncisão tinha, mas a circuncisão tinha que ser sangrenta, obviamente, o pacto tinha que ser sangrento por circuncisão, porque ele apontava para o Messias que haveria de vir. No Novo Testamento, esse sinal do pacto ele não precisa mais ser de sangue, assim como a Páscoa ela era sangrenta, o cordeiro era imolado. No Novo Testamento nós não temos uma Páscoa sangrenta, mas nós temos a ceia do Senhor, que é pão e vinho. Então, os dois elementos pactuais, que o pacto da graça, iniciado lá depois da queda de Adão, que permanece até hoje, os elementos pactuais ainda permanecem, os sinais e selos desse pacto. Ok? Os apóstolos batizaram os filhos dos crentes, né? Sim, de fato há muitas evidências positivas nas escrituras do Novo Testamento de que o batismo era aplicado a crianças. Tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança, Deus fala às famílias e as salva. Na linguagem da Bíblia, a casa de alguém não se refere incidentalmente, mas principalmente aos filhos. A ênfase em casa ou família aponta para uma continuidade entre o ponto de vista corporativo da Antiga Aliança e da Nova Aliança. As crianças são vistas como parte de uma família da aliança, uma unidade da aliança. O sinal das Escrituras é aplicado a toda unidade familiar. Quando toda a sua casa foi batizada, essa expressão não é uma expressão aleatória, tá? Toda a casa da Tânia, como se referisse apenas ao local onde eles moram. Não. Isso é uma expressão veterotestamentária, né? Por exemplo, muitas pessoas colocavam em dúvida que o rei Davi existiu. Aí os arqueólogos encontraram uma placa escrita, né? Um texto que estava assim: a casa de Davi. O que estava referindo? A casa de Davi. Não a casa, mas a família. Da casa de Davi. Salomão é da casa de Davi. O filho dele, Roboão, filho do filho, é da casa de Davi. Os descendentes até Jesus, né? Jesus é filho de Davi, filho de Davi, da casa de Davi. É essa a referência. Toda a sua casa foi batizada. Muito bem. A Escritura usa essa fórmula doméstica em várias passagens claras que mostram uma grande unidade entre a prática da Antiga Aliança e da Nova Aliança batismal. Sabemos que quando Lucas escreveu Atos, ele foi seletivo em seu relato. Então, como é que a gente sabe que ele foi seletivo? Porque quando você vê lá no início de Atos dos Apóstolos, ele diz que ele fez uma pesquisa acurada dos fatos. Quer dizer, quando uma pessoa faz uma pesquisa, por exemplo, lá em homilética, na aula de homilética, a gente diz o seguinte: você está fazendo um sermão, você tem um tema, e você começa a pesquisar. Quando você pesquisa, você encontra um monte de coisa. Mas você vai usar aquele monte de coisa? Não, você seleciona aquilo que é relevante para o seu sermão, né? Então qualquer pesquisa é assim. Lucas fez isso. Ele fez uma pesquisa e dentro do modus operandi da igreja que batizava as famílias, ele escolheu 3 famílias.
carcereiro, Lídia, né? Cristo. Então, é importante notar que, proporcionalmente, quando comparamos o número de batismos domésticos com outros batismos em Atos, os batismos domésticos são comuns. Em Atos, assim como a circuncisão na Antiga Aliança, o batismo é um assunto doméstico e os textos domésticos provam isso. Doméstico da casa do fulano. A casa do fulano foi batizada. O núcleo familiar. Josué, eu servirei ao Senhor? É isso que ele diz? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ué, mas ele combinou com a mulher antes? Ele combinou com os filhos antes? Não, ele tinha uma aliança pactual com Deus. E ele era o representante. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí nós temos os exemplos de Lídia, carcereiro e Cristo. Em Filipos, em um lugar de oração, Paulo e seus cooperadores encontraram Lídia, uma gentia que era chamada de temente a Deus, ou seja, alguém à margem da sinagoga, mas não membro pleno. Quer dizer, como ela era temente a Deus, ela frequentava um local de oração. Um local de oração era um local que tinha um número de pessoas que haviam aceitado a religiosidade judaica, mas não tinha gente suficiente e homens suficientes, porque no judaísmo, para você montar uma sinagoga, você precisava de um número mínimo de homens. Então eles não tinham ali uma sinagoga, eles tinham um local de oração. E uma pessoa temente a Deus, no caso de Lídia, ela não era judia. Então ela não era chamada de judia, ela era gentia, mas ela aceitou a religião judaica para ela, o Deus de Israel, mas ela não era judia. Então essas pessoas que são prosélitos, né, que eram chamados de tementes a Deus, tá? pelos próprios judeus. Muito bem. Depois de ouvir o Evangelho, a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração e ela e os membros de sua casa foram batizados. Não se pode argumentar razoavelmente que não havia crianças ali. Percebe? Aí as pessoas que não creem em batismo infantil vão dizer: você não pode dizer que não tinha criança na casa, você também não pode dizer que não tinha. Todos foram batizados. Agora você acha que na casa de Cristo, que era chefe da sinagoga, um judeu, uma pessoa que considerada abençoada por Deus, não tinha filhos? Judeu, a bênção de Deus são os filhos. Foi ele, a sua casa. Paulo foi preso por seu ministério a uma garota possuída por demônio. Jesus os libertou da prisão enviando um terremoto. O carcereiro deles ouve o Evangelho e professa a sua fé. Então eles falaram a palavra do Senhor a ele e a todos os outros em sua casa, diz o texto. Abram aí, Atos 16, 33 e 34. Quem achar, lê. Naquela hora da noite, o carcereiro tomou e lavou suas feridas. Então, imediatamente, ele e toda a sua família foram batizados. Ele estava cheio de alegria e tinha chegado a crer em Deus. Ele e toda a sua família. Toda a sua família foi batizada. Depois que Paulo foi rejeitado na sinagoga lá em Corinto, ele foi à porta do lado, para a casa de Tício Justo, outro gentio, que era também temente a Deus. Lá, Cristo, o chefe da sinagoga, não era qualquer judeu, era o chefe da sinagoga. E toda a sua casa creram no Senhor, e muitos dos coríntios que ouviram, creram e foram batizados.
Alguém abre aí Atos 18, versículo 8. Creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouvindo, criam e eram batizados. Muito bem, esses padrões eram idênticos ao que ocorreu em Israel por 2000 anos. O povo judeu tinha uma família, a toda entrava em pacto com Deus. Hoje, nós estamos acostumados a ver na igreja o marido que é crente, mas a esposa não é crente, o filho é crente, não é crente, e às vezes um ou dois são crentes dentro da família. É comum ver isso hoje. Isso não existia na época, não. O fulano de tal, ele tinha um pacto com o Senhor, toda a sua família tinha. E todos eles, se estavam debaixo da liderança da pessoa que foi convertida, todos eles aprendiam a palavra e todos eles eram batizados. Não existia isso que existe hoje. E o contexto inicial do Novo Testamento, eles desconhecem. Se o apóstolo Paulo viesse hoje aqui, ou então o apóstolo Pedro viesse hoje aqui e ver como as igrejas funcionam, eles ficariam escandalizados. Que individualismo é esse? Que igreja é essa que é cada um por si? Igreja tem um pacto com Deus. E porque a igreja tem um pacto com Deus, todos são responsáveis uns pelos outros. Temos um pacto uns com os outros. Esse individualismo que as pessoas têm hoje, isso não existe numa igreja. Não deveria existir, né? Muito bem. Então esses padrões eram idênticos em Israel, que aconteceu em Israel por 2000 anos. Os gentios adultos convertidos eram circuncidados junto com seus filhos, homens, de acordo, por exemplo, lá com Gênesis, capítulo 17, versículos 10 a 14. Certamente esses adultos convertidos tinham que confessar sua fé. Tanto os adultos crentes, quanto os seus filhos, são descritos pela palavra família. Os adultos, eles se convertiam, eles professavam a fé deles e eram circuncidados. Aí eles esperavam o filho crescer para professar a fé e ser circuncidado? Não. O filho era circuncidado e depois professava a fé. Porque ele ia professar a fé. Entendeu? Há exceções? Há exceções, mas as exceções confirmam as regras. Porque senão mente não existiria. Deus mantém a unidade da igreja pelo poder do Espírito Santo através de sinais pactuais. Então nós somos selados. Nós somos selados por Deus, então invisivelmente pelo Espírito Santo e visivelmente pelo ato do batismo. E aí a gente precisa ter uma compreensão melhor de Abraão. Mas eu não estou falando agora de nova aliança, de Novo Testamento. Então o que Abraão tem a ver com isso? Pois é, esse é o ponto. Abraão é uma figura, ou seja, um tipo da nova aliança. Ele é um tipo da nova aliança. Também é importante lembrar que nem tudo que foi dado antes de Jesus é eliminado na nova aliança. O fato de nossas Bíblias serem divididas em Antigo e Novo Testamento dá aos crentes a impressão de que tudo o que corre antes do nascimento de Jesus é parte da antiga aliança. E isso não é exato, isso não é correto. A gente tem que ter discernimento sobre algumas coisas. Quando a Bíblia usa o termo antiga aliança, ela se refere ao período de Moisés até o início da nova aliança. Mas e antes de Moisés? Abraão, Isaac, Jacó.
aliança. Isso é um ponto importante. Nem tudo que acontece na Bíblia antes de Jesus, a saber, o período de Adão a Abraão, a gente não pode dizer que pertence à antiga aliança propriamente dita. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 2, que a circuncisão não veio de Moisés. Veio de quem? Dos patriarcas. Quem é o primeiro? Abraão. Isso significa que a circuncisão não pertence originalmente à antiga aliança, porque a antiga aliança, quando Paulo fala de antiga aliança, ele faz sempre um contraste de lei e graça. Ele não está falando do que Deus fez com Abraão, ele está falando do conceito mosaico da época da lei, debaixo do período de Moisés até antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque o povo judeu se transformou numa nação. A igreja era a nação de Israel. Hoje a igreja não é mais a nação de Israel. A igreja é formada de todos os povos, línguas e raças. A nação de Israel, eles não apenas tinham os sinais pactuais que era a circuncisão, e com Moisés surge ali, antes da saída do Egito, surge ali obviamente antes da saída do Egito, antes de Israel receber a lei e se tornar uma nação propriamente dita, né? Então ele recebe ali a Páscoa, então a circuncisão é a Páscoa. Mas o que acontece é que Israel se torna uma nação, e ele não apenas tem esses elementos, eles têm lei cerimonial, eles têm lei civil, e era tudo lei dada por Deus. Lei civil, lei que regia o povo. Nem Israel de hoje funciona como o Israel do Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, o israelita, né, uma pessoa que era israelita, ele era da religião do povo de Deus, um judeu, tá? Um hebreu. Ele não apenas ele era por exemplo, assim como eu sou brasileiro e sou protestante, mas tem muito brasileiro que é muçulmano, que é católico, que é espírita. Existia isso no Antigo Testamento. Judeu adorava o Senhor, fim de papo. Ele era da nação, era um cidadão, tinha os seus deveres de cidadão, e um dos seus deveres era adorar a Deus no templo. Israel hoje não funciona assim. Tem israelitas lutando no exército de Israel que são muçulmanos hoje. Tem muçulmanos hoje que são israelitas. Por quê? Porque ele tem a nacionalidade israelita. Mas qual é a religião dele? Muçulmana. Vocês sabiam disso? Não tem brasileiro lá? Já viu Israel com a Aline? Né? A Aline é uma brasileira, né? Nasceu, acho que no Rio Grande do Sul, e ela casou com um israelense, e o marido dela está no exército. Ela é cristã, ela não é judia, mas ela é israelense, ela tem nacionalidade agora. Ela é casada com um israelita. Então, um israelita hoje não é necessariamente uma pessoa que adora a Deus, que é um judeu. O judeu está conectado à religiosidade. Não existia isso no Antigo Testamento, com Moisés. Não existia isso. Tá? Tanto é que as pessoas que queriam se aproximar do judaísmo, eles eram chamados de prosélitos ou de tementes a Deus. As pessoas faziam diferença. Tá? Pastor, essa ideia também de nação, também da ideia de expansionismo também, de
você tomar territórios, que é seu, instalar sua... Tem a questão de expansão, sim, de Deus deu uma terra, né, e Israel tinha que tomar aquela terra, né? Então, a ideia que Paulo combate, né, é que as pessoas diziam o seguinte: um cristão, a pessoa se converteu a Jesus, então ela tem que ser circuncidada. E Paulo vai dizer: não. Por que não? Agora nós batizamos. A circuncisão, ela era o sinal do pacto, mas quando ela foi, o povo judeu na época de Jesus não via a circuncisão da forma como Abraão via, porque a circuncisão era um pacto com Deus, de fim de papo. Mas na época de Moisés para frente, era um pacto com Deus, mas era um cartão de identidade judaica, israelita. Então, o cristão, ele tinha no conceito dos judaizantes da época de Paulo, se tornar um judeu. E Paulo vai dizer que não. Mas quando Paulo, ele diz que a lei, a antiga aliança, ele está pensando em Moisés. Quando ele vai dar exemplo de pacto com Deus e aliança, ele vem para um personagem do Novo Testamento? Não, ele vai para um personagem anterior a Moisés, ele vai para Abraão. Porque Abraão, ele foi salvo da mesma forma como nós somos salvos. Não é isso que está escrito em Hebreus, capítulo 11, os heróis das obras? Não, heróis da fé. Eles creram. Então, Abraão, ele é um personagem importante para a gente compreender exatamente o que o Novo Testamento ensina a respeito de batismo. Tá? Então, João, capítulo 2, versículo 22, a circuncisão não veio de Moisés, mas dos patriarcas. Jesus Cristo vai dizer isso. Isso significa que a circuncisão não pertence originalmente ao período da lei de Moisés, a antiga aliança, entendendo a antiga aliança como o período da lei de Moisés, mas a Abraão. Abraão tem um relacionamento muito especial com os crentes da nova aliança. Em Romanos, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 25, Paulo diz que Abraão é o pai daqueles que creem. Quem é o nosso pai espiritual? Paulo? Pedro? Não, Abraão. Por que Abraão? Porque lá atrás, porque a aliança da graça, o pacto da graça, não começou a partir de João Batista para cá. O pacto da graça começa lá depois que Adão peca. Deus faz um pacto com Adão. E ele completa esse pacto, fazendo um selo desse pacto com Abraão. O pacto que nós vivemos hoje debaixo de Deus não começou no Novo Testamento, tá? Começou lá atrás. Porque as pessoas pensam que no Antigo Testamento tudo é lei. Mas basta dar uma leitura superficial para vocês vão perceber que não é assim. Né? Gênesis, a história toda de Gênesis, né? Que vai lá desde a criação até José, não é isso? Até o povo ir para o Egito. E aí a história, o povo fica no Egito muito tempo. E aí Deus manda Moisés. E aí o povo é libertado. Nós conhecemos a história. O povo ele é libertado. E antes de ser libertado, ele recebe o rito da Páscoa. E aí depois eles andam. E aí eles recebem a lei lá no Monte Sinai. Ali Israel está debaixo de leis. E é uma nação. Quando Paulo fala de antiga aliança,
de uma antiga ordem. Ele está falando desse período aí de Israel recebendo as leis até o Novo Testamento, até o início do Novo Testamento, até João Batista. É disso que ele está falando, desse período. Mas o período anterior não era lei. Que lei que Abraão tinha? Abraão sequer era judeu. Abraão não nasceu na terra prometida. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Os caldeus eram lá em cima, né? Os caldeus foram conectados lá com o povo que viria depois, o povo assírio. Ur dos caldeus, os babilônios. Não existia assírios e babilônios na época de Abraão, mas é aquela região ali. Muito bem. Então, de muitas maneiras, Abraão é uma figura da nova aliança. Os crentes são seus descendentes espirituais. Disse que ele ansiava pela vinda de Jesus. O Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que Abraão ansiava pela vinda de Jesus. Jesus vai dizer, ele viu o meu dia. Jesus vai dizer a respeito de Abraão, que Abraão viu o dia dele. Ele é um modelo de fé para os crentes, em Hebreus 11, de 8 a 19. Gálatas, capítulo 3 e o capítulo 4 também vai tratar desse assunto, 2 capítulos completos. Então, o que é verdade para Abraão, geralmente é verdade para os crentes da nova aliança. Assim como a fé de Abraão em Jesus. Alguém lê aí João 8, 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou, se regozijou. E aí os judeus piram, né? Eu não tenho nem 50 anos e viste Abraão. Abraão já tinha morrido mais de 1000 anos antes, né? Então, Abraão é uma figura importante, porque Abraão, ele lá de trás, lá no início, ele não contempla a lei. No início ele não contempla Sião. Abraão contempla o Messias. Messias esse que nós contemplamos hoje. Tá? Então, em Romanos, né, a circuncisão não era apenas um sinal de bênçãos externas. Vão perguntar, a circuncisão não é apenas um sinal de bênçãos externas? Em Romanos 4, de 9 a 11, Paulo diz que Abraão creu antes de ser circuncidado. Ele recebeu o sinal da circuncisão como sinal da graça de Deus para ele. Abraão amava a Deus, não a terra prometida. Deus nos ensina repetidamente que Abraão, Moisés e outros crentes que nasceram antes de Jesus buscavam uma cidade celestial e não simplesmente uma Canaã terrena. Sabe por quê? Abraão ouviu a ordem de Deus. E você vai para uma terra que eu vou te dizer, mas Deus não disse. Ele simplesmente foi. Por quê? Eu vou sair. Eu vou sair porque eu sei que eu vou para um lugar melhor. Eu sei que eu vou para uma terra melhor. Foi por isso que Abraão saiu? Não. Ele saiu porque teve fé. E fé em Deus está diretamente conectada com amor. Ele saiu porque amava Deus e obedeceu. Simples assim. Nós obedecemos a Jesus não apenas por aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Então, nós não cremos e por isso Ele nos amou. Ele nos amou e por isso hoje nós cremos.
Tá? Então, essa história de que eu preciso crer para receber o sinal do pacto é ilógico com a graça de Deus. Porque Deus sempre nos ama primeiro. Ele sempre opera primeiro. Sempre. Como podemos batizar crianças que não entendem o que está acontecendo com elas? Não é isso os argumentos? Né? Os bebês circuncidados sob Abraão e Moisés entenderam o que estava acontecendo com eles? Claro que não. Como Abraão, Isaac e Jacó foram salvos? Somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo. Foi assim que os crentes do Antigo Testamento foram salvos. Romanos capítulo 3, versículos 22, 23 e 24, vai falar sobre isso. Sobre aqueles que Deus deixou os pecados impunes. Quem lembra desse texto? O que está querendo dizer? Que aquelas pessoas do Antigo Testamento, eles morreram na fé do Messias, que morreria pelos pecados deles depois que eles morressem. Porque Abraão não viu Jesus, mas Abraão foi salvo na cruz. E por que ele foi salvo na cruz? Porque Abraão viu os dias de Jesus e se alegrou. A cruz é o centro da história. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos na cruz, que eles não sabiam como seria. E os crentes do Novo Testamento são salvos na cruz, que eles sabem quem foi. Tá? O fato de Deus não exigir que os filhos dos crentes entendessem o sinal de admissão à comunidade visível da aliança antes que fosse dado, não significa que eles não precisassem entendê-lo quando cresciam. Certamente precisaram. A mesma responsabilidade recai sobre todo cristão hoje. Toda vez que os cristãos vêm à mesa do Senhor, eles renovam a aliança, recebem a promessa do Evangelho novamente, fazem seu juramento de obediência a Deus e renovam o seu batismo. Na verdade, toda reclamação levantada contra o batismo da aliança pode ser levantada contra a circuncisão da aliança. Qual é o argumento que você contra o batismo hoje, infantil? O meu argumento é esse. Bom, usa esse argumento lá. Você consegue usar esses argumentos lá? Com a circuncisão? Não. Então você também não pode usar aqui. Esse ponto é fundamental. E as pessoas vão perguntar: não é necessário arrependimento e fé antes do batismo? É verdade que ao falar com os judeus adultos, né, quando vemos lá em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro ordenou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados para o perdão de vossos pecados. Não é isso que ele diz? Então vocês têm que se arrepender e crer, e depois cada um de vós seja batizado. Ele está pregando para quem? Para adultos. Mas ele continua aí. A frase acaba aí, pois para vós é o quê? A promessa. Para vós e para os vossos filhos. Então, não se segue, no entanto, que somente adultos podem entender e seguir esse comando, podem receber o sinal de entrada na comunidade da aliança. E isso teria eliminado todas as circuncisões infantis. Obviamente, Deus ordenou a circuncisão dos filhos dos crentes. Não foi? No Antigo Testamento, ele não ordenou. E a coisa era tão séria que a esposa de Moisés brigou com Moisés, chamando ele de homem de sangue. Por quê? Porque Deus ia matar o filho dele. Por que Deus ia matar o filho dele? Porque ele não circuncidou o filho. Deus considerou aquilo um ato de desobediência. Quando nós não batizamos nossos filhos, o que nós estamos fazendo hoje? Exatamente a mesma coisa que Moisés fez ali ao ser negligente com a circuncisão do filho dele. Exatamente a mesma coisa. É por isso que eu comecei a aula hoje dizendo: isso não é uma questão de somente, isso não é uma questão aleatória, tanto faz. Não é. Se nós estamos convencidos, de acordo com a palavra de Deus,
que a circuncisão ela é continuada hoje pelo batismo, então os elementos pactuais permanecem. E as exigências divinas permanecem. E aí, o pai chega e ora pelo seu filho, e pede a Deus para Deus abençoar o seu crescimento, pede a Deus para Deus abençoar, mas ele diz o seguinte: eu quero que o Senhor cuide do meu filho, mas eu não quero que o meu filho pertença a você. Eu quero que o Senhor tenha responsabilidade para com o meu filho, uma responsabilidade pactual com o meu filho, mas eu não quero que o meu filho tenha responsabilidade pactual. Eu não quero essa responsabilidade de batizar o meu filho Mateus, quando ele era bebê, era minha. Mas quem ia padecer, quem ia morrer não era Moisés, foi o filho. Aí a gente pensa: quem que eu estou prejudicando quando eu não batizo o meu filho? O meu próprio filho. Vamos lá. Então, substitua, né, Atos 2,38, substitua a palavra circuncidar pela palavra batizado, em Atos 2,38. Para os judeus, cuja Bíblia era as escrituras da antiga aliança, isso faria todo sentido: renunciar ao pecado e receber o sinal da aliança. No caso de Atos 2,38, é paralelo a um estrangeiro que tomou o sinal de entrada no povo da aliança, Israel. Ele teve que se afastar dos seus velhos caminhos e abraçar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O fato de que os adultos eram obrigados a fazer uma profissão de fé antes da circuncisão não impediu o Senhor de exigir que eles circuncidassem seus filhos pequenos. Deus não enxerga a igreja muitas vezes como nós enxergamos, de maneira individualista. Cada um é senhor de si. Não. Não é assim. Né? Está o meu filho lá, ele está enfiando o dedo na tomada, ele está comendo bobagem. Cada um é senhor de cada um cuida de si. Eu não tenho culpa dele fazer isso, tem? Claro que tem. Eu sou pai dele. Se ele morrer executado, a culpa é minha. Se ele se engajar com alguma coisa, a culpa é minha. Então, ao mesmo tempo que eu tenho responsabilidade sobre o meu filho, das coisas que acontecem com ele, eu tenho responsabilidade de ter autoridade sobre a fé e sobre a religião e sobre a forma como ele vai aprender Deus. Se o seu filho, criança, não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, né, não é ele que é o negligente, porque Deus não vê as coisas de maneira individualista. Deus vê a coisa de maneira pactual. Eu e a minha casa. Se lembra de Acã? Quem foi Acã? Deus mandou invadir a terra, matar o inimigo e queimar todos os despojos. Todos. Acã foi lá e escondeu debaixo do tapete os despojos, túnica, umas coisas lá, se não me engano. E aí, apenas Acã foi morto. Acã foi morto, a mulher foi morta, os filhos foram mortos, os servos foram mortos, mais foram queimados, foram mortos. Todo mundo foi morto. Porque Deus não enxerga a coisa dessa maneira. Por que o texto de Paulo diz que o marido não crente é abençoado no convívio da esposa crente? Por que a esposa não crente é abençoada no convívio do marido crente? Porque Deus não enxerga apenas o seu servo, ele enxerga a família dele. E por causa do pacto que ele tem com ele, abençoa a família, protege a família.
Deixa o microfone chegar aí que a gente não está escutando você. Vai lá, fala aí agora. Deus deu uma ordem para Samuel falar para Saul, né? A respeito da situação que ele teve que matar todas as nações, filho, criança, né? Que fosse, ele ser morte, animais, tudo. E o Saul, por olhar para o bicho, né? Ele separou algum animal, alguma coisa, e separou, deixou o rei separado. E aí Samuel foi lá e foi obrigado como sabe, Samuel até dispor da espada de Saul e matar o rei. E para poder que a coisa seja concretizada, como Deus queria, né? Essa questão é muito importante porque aquelas coisas que existiam no Antigo Testamento são elementos totalmente conectados ao pacto com Deus. Quando o povo de Israel aí estava já na sua terra, estava com esposa idólatra de outras nações, tinha casado. Elas não tinham a menor intenção, porque a gente pode pensar que o que temos ali é um machismo, né? Coitada das mulheres, etc. A religião daquelas mulheres e a situação política da época era favorável à religião delas, que eram idólatras, adoravam Baal, etc. Deus dá a ordem, despeça. E os homens choraram, reclamaram, mas expulsaram. Quer ser uma nação? Quer pertencer a mim? Então, faça um pacto comigo. Eu vou cumprir o meu pacto, a minha parte do pacto, e você vai cumprir a sua parte. Eles não podiam dizer com aquelas mulheres que estavam ali adorando outros deuses: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, justamente em Efésios 4 fala assim, quando o Senhor está falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, fala assim, ó, nós somos todos membros de um só corpo, na casa, né? Temos o mesmo Espírito e uma só esperança para qual fomos chamados. A esperança do batismo infantil é aquele. Uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós, agindo por meio de nós. Então, a fé não é necessária para entrar na vida cristã? Essa questão parece implicar que, de alguma forma, a fé não era necessária para Moisés ou Abraão. Isso não é verdade. Então, a implicação é falsa. Hebreus, capítulo 11, ensina que todos os heróis da fé viveram antes do nascimento de Jesus. Obedeceram a Deus com fé. Se a fé era necessária na antiga aliança, e ainda assim as crianças recebiam o sinal da aliança, então o fato de que os adultos precisavam expressar a sua fé pela circuncisão não exclui que os filhos dos crentes recebam o sinal da aliança da nova aliança. Se o pessoal que foi salvo por fé na antiga aliança, estão relatados lá em Hebreus capítulo 11, eles foram salvos adultos, expressaram a fé deles e foram circuncidados depois de expressar a fé. Aí Deus foi lá e exigiu a circuncisão dos seus filhos. Se nós hoje somos salvos exatamente da mesma forma como eles foram salvos no antigo tempo, como Abraão foi salvo, Isaac foi salvo, Jacó foi salvo, e Deus exigiu, inclusive de Moisés também, um elemento representativo da lei, né? De Moisés exigiu a circuncisão e a inserção dos filhos desse povo no pacto. Por que nós hoje, salvos pela graça, mediante a fé, não vamos inserir os nossos filhos? Não faz sentido. O problema é que a maioria das igrejas, elas dizem que o pacto, a aliança, o pacto da graça, ou a aliança da graça, ela começa depois de João Batista. Que antes, o Antigo Testamento era lei, e as pessoas do Antigo Testamento
foram salvas pelas obras. E isso simplesmente é antibíblico, porque é patente que Abraão não foi salvo por obras. Tá? O pacto das obras foi feito com Adão, mas Adão quebrou essa aliança. Dizer que o batismo é primariamente uma expressão da minha fé também é um mal entendido da fé, da salvação e do sinal da graça de Deus. O batismo é o sinal de Deus que Ele aplica a mim por meio da igreja, seja como criança ou adulto. É o sinal de Deus que Ele fez. O batismo não é primariamente um sinal da minha fé. O batismo é um sinal e selo da graça de Deus. A circuncisão é sempre um sinal da graça de Deus ao fazer uma aliança com Abraão. Assim também, o batismo no Novo Testamento é um sinal da graça de Deus que inclui convertidos adultos ou filhos de bebês dos crentes. Então, o batismo, ele não é meramente uma representação da minha fé, mas é uma representação da obra graciosa de Deus, do pacto de Deus conosco. A coisa não é de baixo para cima. O batismo não representa algo de baixo para cima, mas de cima para baixo. Por isso que o presbiteriano não tem problema nenhum em batizar por efusão e por aspersão. Sabe por quê? Porque é a representação da descida do Espírito Santo na pessoa quando ela é salva. O batismo no sinal externo de uma bênção interna. Como é que nós somos salvos? Porque nós alcançamos o Espírito ou porque o Espírito nos alcançou? Qual é um dos símbolos do Espírito Santo? O fogo e a água. A água não simboliza o Espírito Santo? Então, quando nós derramamos água sobre a cabeça de uma criança ou de um adulto, nós estamos representando ali a entrada do Espírito Santo. Tá? Então, existe uma questão como os batistas gostam de dizer, né? Batismo por imersão. Você entra sujo pelo pecado e sai, né, lavado, ressurreto, né? Nesse simbolismo. Existe um simbolismo, esse aspecto existe, mas é apenas um aspecto. Eles tratam esse aspecto como se fosse o todo do aspecto. Não. A conversão, o arrependimento e a fé é resultado da regeneração. A regeneração é a entrada soberana do Espírito nas nossas vidas. E a consequência da nossa regeneração de termos um coração novo é nós crermos em Cristo e nos arrependermos dos nossos pecados. Então, o arrependimento e a fé vem depois da entrada do Espírito. Os batistas arminianos, não os calvinistas, mas os batistas arminianos e os pentecostais, de uma forma geral, creem que você precisa crer para que o Espírito Santo entre. E isso é antibíblico. Isso não existe na Bíblia. Deus é soberano na salvação. Ele não está dependente de nós. Tá? Então, uma percepção mais bíblica da graça de Deus, não tem como você eliminar as crianças desse arranjo pactual divino. Tá? Aí as pessoas, aí os batistas, quando eles perdem o argumento, os pentecostais vão dizer assim: ah, é? Então tá, se você pode batizar a criança também pode participar da ceia. Não é isso? Já que o batismo é um sinal da aliança, a ceia também é um sinal da aliança, então quem é batizado pode participar da ceia. Se a criança é batizada na infância, então nós podemos dar pão e vinho para o bebê. Embora sejam sinais da aliança, eles representam coisas diferentes. Vamos lá. Deus instituiu dois tipos de sacramentos: a circuncisão, como o batismo,
era um sacramento de iniciação na comunidade visível da aliança. A festa da Páscoa, junto com as outras festas, como a ceia do Senhor, era um sinal de renovação da aliança para fortalecer o povo de Deus. Então, enquanto um é um sinal de início, o outro é um sinal de renovação. Então, sempre que a gente participa dessa aliança com Deus, a nossa aliança com Deus está sempre renovada. São duas coisas diferentes. Uma representa a minha saída das trevas e entrada no reino da luz. É um ato único e definitivo. A outra é um ato renovável e repetível, porque é uma renovação, representa uma renovação. Portanto, diferentes sacramentos desempenham funções diferentes e têm diferentes participantes e diferentes requisitos. Fica claro a partir da instituição da Páscoa. A gente olha para o Antigo Testamento, né? Fica claro a partir da instituição da Páscoa que as crianças que participavam tinham que ter idade suficiente para entender o significado da Páscoa. Você lembra quando seus filhos perguntaram o que isso significa? Um bebê pergunta o que isso significa, bebê de 10 meses. Ô pai, o que isso significa? Não, ele não fala. Uma pessoa que tem raciocínio para pensar, isso significa alguma coisa. Isso não é mera janta. Quando a pessoa pergunta o que isso significa, significa ter capacidade de raciocinar. Então, embora seja uma criança, ela já tem maturidade suficiente para entender o que está acontecendo ali. Então, ela já está expressando a fé dela. Tá? Então, fica claro a partir dessa discussão da Páscoa que as crianças que participavam tinham que ter idade suficiente. Então, essa mesma exigência não era feita para que as crianças fossem circuncidadas. Não era necessário, você circuncide o seu filho apenas quando ele compreender o que está sendo feito ali. Isso não era exigido. Mas na Páscoa judaica era exigido que eles compreendessem. A circuncisão era um sinal de entrada na aliança aplicada às crianças e adultos, nenhum dos quais jamais havia sido circuncidado. Por sua natureza, a circuncisão e o batismo como sua substituição não pode ser aplicado novamente. É por isso que um presbiteriano que vai para uma igreja batista e congrega lá e as pessoas resolvem rebatizá-lo, se ele se rebatiza, é sinal que ele simplesmente não conheceu a Bíblia. Porque isso é simplesmente ofensivo para o presbiteriano. O presbiteriano ele não é rebatizado. Por que ele não é rebatizado? Porque quando você batiza alguém, você está dizendo que ele saiu das trevas e está entrando na luz. Que ele era um pecador e está entrando para a aliança com Deus como uma pessoa salva. Então aí está, né? A Dulce aí, quantos anos de evangélica? Não sei. Entra, né? Ela não entra, né? Mais 20. E aí ela se mudou por causa de trabalho, foi para o interior, aí tem uma igreja batista lá, não tem igreja presbiteriana, a pessoa quer rebatizar. A essa altura do campeonato. Percebe? Então, um presbiteriano, se a pessoa propõe rebatismo para ele não olha com cara bonita para a pessoa, não. O que está querendo dizer? Que tudo que eu vivi até agora na presença de Cristo foi trevas? Que todo o elemento pactual com a minha esposa, com meus filhos, com a minha igreja, pelo qual eu passei, aquilo tudo foi nulo, que o evangelho na minha vida vai começar agora? Não. Com todo respeito aos batistas, né, nós aceitamos o batismo deles. Não tem problema, tá? E alguns batistas aceitam o nosso, mas a maioria ainda não aceita, tá? Então, a ceia do Senhor, no entanto,
sua natureza, tem a intenção de ser celebrada repetidamente na vida do crente. Isso ocorre porque o sinal e o selo da iniciação são distintos do sinal e do selo da renovação. Então, um é um sinal e selo de iniciação, é feito uma única vez e de uma vez por todas. O outro é um sinal de renovação, ele acontece e quanto mais vezes acontece, melhor. Tá? Então, Paulo está latente no princípio do apóstolo Paulo de que aquele que participa da ceia do Senhor deve estar ciente da natureza espiritual da ceia. Não é isso? Os crentes estavam sendo exortados pelo apóstolo Paulo porque estavam comendo e bebendo sem discernimento, né? E Deus estava punindo, Deus estava descendo a mão, tinha gente adoecendo e gente morrendo por causa dessa. Antigo Testamento, Deus, o Antigo Testamento é um Deus mau que mata, o Novo Testamento também mata. Sabe por quê? Porque é o mesmo Deus. Pergunta lá para Ananias e Safira, né? Então, com base nesse princípio, cada decisão tem sua própria função. É apropriado que as crianças sejam batizadas, mas é impróprio que crianças da ceia até ter discernimento para tal. É possível que uma criança de 12 anos participe da ceia? Sim, se ela professar a fé dela, se ela tiver discernimento e maturidade para isso. Ela por isso que precisa de uma entrevista com o conselho. O conselho vai conversar com aquela pessoa, né? Os pais vão chegar para o conselho e olha só, tem maturidade, eu gostaria que ele quer fazer a entrevista, né? E eu acho que ele tem maturidade, o conselho vai conversar com aquela pessoa. 12 anos é uma criança, não é isso? E se ela tiver maturidade, pronto. Tá? Mas se não tiver, continua. Então eu queria encerrar, eu passei do horário, passei 7 minutos. Então a resposta para a pergunta sobre o batismo está na natureza de Deus. É muito simples. Ele não muda as suas promessas. Se Deus não muda, Deus muda. Então as suas promessas não mudam. Simples assim. Ele não muda a maneira como salva o seu povo. Deus salvou o seu povo no Antigo Testamento de uma forma, mediante a fé. No Novo Testamento, ele salva do mesmo jeito, porque Deus não muda. Apenas mudam as circunstâncias em que essa promessa foi administrada. Deus é um Deus fiel, gracioso, amoroso, paciente, gentil, misericordioso, que faz e mantém alianças e promessas. Nosso gracioso Deus da aliança fez uma promessa de aliança para dar a Abraão uma semente e enviar um Salvador, que ele cumpriu em Jesus Cristo. Em Cristo nos tornamos descendentes e herdeiros de Abraão. A mesma promessa que Deus fez a Abraão, ele fez para nós. Ele vai dizer lá: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e os teus filhos depois de ti, como aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus dos teus filhos e as futuras gerações. Ele ia ser o Deus de Abraão e o Deus dos filhos dele. O que Paulo diz que nós somos de Abraão? Filhos na fé. Então as promessas que Deus fez para nós, elas foram feitas primeiramente para Abraão. As promessas que Deus fez para Abraão são as promessas que Deus tem para nós hoje. Então, a graça de Deus, negligenciando o seu batismo, não vivendo do coração, eu o convido a sua ingratidão, confessar os seus pecados, pedir e receber o perdão de Deus. Mas o pacto já foi feito, você não precisa se rebatizar. Cristão, seu batismo é uma boa notícia, um lembrete de uma promessa de que se você crer, você foi comprado por um preço e aspergido com o sangue de Cristo. Alegre-se na graça de Deus e seja fiel à palavra de Deus. Se seus filhos receberam um batismo de aliança, certifique-se de levar seu juramento a sério. Lembre-se que você fez o juramento de criar os seus filhos na educação e na instrução do Senhor.
ensinamos em casa a palavra de Deus, usando as confissões, né? Usando a Bíblia e as confissões que nós temos, por exemplo, o breve catecismo que foi feito nas crianças, né? Matricule seus filhos na escola bíblica dominical, né? Tem classe de bebê, meu filho é um bebê, coloque ele lá, entendeu? Usa todos os recursos, né? Eu não faço isso para ver se o batismo dele, note, e é aqui que as pessoas se confundem. Eu não ensino meu filho, eu não coloco meu filho na escola bíblica dominical, eu não ensino a palavra para ele, para ver se a vida dele confirma o batismo dele. Não. Eu cumpro essas coisas e faço essas coisas, porque Deus me ordenou isso, porque isso é a minha função como um membro do corpo de Cristo, como uma pessoa que tem um pacto com Deus. Eu faço isso porque eu tenho um pacto com Deus. E Deus disse: você e os seus filhos pertencem a mim. E porque o seu filho pertence a mim, você vai ensinar a minha palavra ao seu filho. Não é para ver se vai dar certo, porque se vai dar certo ou não, isso pertence a Deus. O que pertence a você, a sua obrigação pactual, é ensinar o seu filho, é conduzir ele à casa do Senhor. E enquanto você estiver cumprindo a sua promessa, enquanto seu filho estiver sendo ensinado, enquanto vocês estiverem vivendo em aliança comigo, eu cumpro as minhas promessas e continuarei abençoando a sua vida, e continuarei recebendo a sua adoração, e continuarei ouvindo as suas orações. Simples assim, tá? E aí, glória a Deus, que quando nós quebramos essa aliança, essa promessa não é baseada na minha obediência, não é baseada na obediência de quem? De Jesus. E é por isso que quando eu quebro essa aliança, eu posso voltar. Adão quebrou a aliança dele, mas ele não pôde voltar. Precisou de uma nova aliança, precisou de um novo Adão, Jesus. Então hoje, quando eu falo na educação do meu filho, quando eu falo no meu comportamento diante de Deus, eu posso me arrepender, e devo me arrepender, e voltar a um relacionamento pactual, porque esse relacionamento pactual não está firmado na minha obediência, mas está firmado em Jesus Cristo, em quem eu deposito a fé que foi me dada pelo poder do Espírito Santo, antes mesmo de eu me arrepender. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe.